Caverna metralhada no suborno por excesso de recorte e revista. Caverna metralhada no suborno por excesso de recorte e revista. Caverna metralhada no suborno por excesso de recorte e revista. Caverna metralhada no suborno por excesso de recorte e revista. Tem Aeromate, Sepultura, Pidetoche, RPM, o velho não vai a caçar. Alberto Grilo vai fumando baseado, passa frente 04, se espanta com a fumaça. Metallica, Nação Zumbi, Mulher Pelada, estou aqui. Sepultura, Pidetoche, RPM, o velho não vai a caça. Alberto Grilo vai fumando baseado, passa o jeito tosado, se espanta com a fumaça. Metallica, Nação Zumbi, Vaca Malhada, estou aqui. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total nesse clima de comemoração, 10 anos de Beto e Morfina. Estou aqui com meus parceiros, com meus queridos amigos Marcos Malta, Daniel Gaudêncio e Everaldo Júnior, para a gente fazer esse episódio aqui em comemoração a esses 10 anos da banda, né? Que está completando agora nesse final do mês de agosto. Mas antes, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos parceiros, os nossos patrocinadores que apoiam esse programa, que apoiam esse projeto, que estão junto aqui com a gente, com o Barato Total. A Toque Secreto Lingerie, trazendo mais charme e conforto para você, mulher. Também a Davi Fashion Distribuidora, sempre conectando você às melhores tendências. Rafa Burger, com seus hambúrgueres artesanais maravilhosos, que tem sempre mandado aqui para os nossos convidados e hoje mandou para toda a banda aqui. Quero agradecer aí ao pessoal da Rafa Burger. Agradecer também a 3V Agência de Marketing, impulsionando marcas com suas estratégias, com sua criatividade. E o Instituto Albert Einstein, o nosso IAE, instituição da qual eu faço parte e convido você a vir nos conhecer. Lá nós ofertamos vagas desde o ensino infantil até o ensino médio. E apresentar aqui os meus amigos, como eu falei, Marcos Malta, que está sempre aqui com a gente no Barato Total. E aí? Daniel Gaudêncio, que também já esteve por aqui. Opa, muito boa noite. Everaldo Júnior, primeira vez no Barato Total. E aí, pessoal, beleza? E eu, Alex Macedo, converso hoje, né, com a Beto e Morfina, banda que está aí completando 10 anos de caminhada. E tudo começou ali no finalzinho de 2014, ainda como TR7, né, Marcos? Pois é, começa a partir das conversas que eu tinha com você e com o André Aragão, né? Um abraço para André Aragão, que era guitarrista e que compartilhava com a gente pelos mesmos gostos, pelo menos naquele momento, né? Pelo Titãs, pelo Kleiderman, que era um projeto dos Titãs, mas que era sempre voltado para um punk, um hardcore, que a TR7 não compartilhava, né, em peso os outros integrantes. E aí essa ideia foi amadurecendo e culminou no Capibaribe Rock de 2014, que já tinha um repertório mais parecido que viria a ser a Beto Morfina. Nesse Capibaribe de 2014, como TR7 ainda, né, a gente já tinha algumas músicas ali que depois vieram a estar presentes no primeiro álbum da Beto Morfina, né? Nada Além, Tudo Meu, né? E ali foi nascendo o embrião. O Daniel ainda não estava junto com a gente, né? Naquele Capibaribe de 2014, estava com a Camono. Bicho, tu lembra que a gente passou a tarde daquele domingo, daquele Capibaribe, trocando ideia? Eu ia tocar com a Camono à noite e tu ia fazer teu primeiro show como vocalista, né? Isso. Era TR7, pô, realmente 10 anos
Já fez 10 anos desse show, Capibaribe, né? Desse é. Capibaribe já fez os 10, né? E tem esse adendo, né? Que Alex não era exatamente o vocalista. É, Era exato. o baixista da TR7 e nesse final ali da TR7 ele se torna baixista e vocalista. A gente tem uma dificuldade muito grande de achar alguém para cantar as músicas que a gente queria, né? O rock mais, o hardcore, o punk, né? Ali no início. E aí, na falta de alguém, meio que... E também, assim, eu lembro que o repertório desse Capibaribe é de 2014. Acho é importante falar desse show porque, assim, ele é o embrião mesmo. Assim, mesmo que a formação que se torna a mais conhecida não estava ainda, mas esse último show da TR7, ele serve como fim da TR7 e essa abertura para Beto Morfina. Tu, como vocalista, já inicia a banda como o frontman, né? E eu lembro que o setlist desse show tinha uns sons do Titãs que a galera geralmente não tocava. Se tu fosse achar alguém para cantar, podia também não conhecer para cantar, né? Fala um pouquinho, tu lembra? A gente tinha igreja, a gente tocou... Vamos ao trabalho. E isso para mim é Isso para mim perfume. é perfume. Que realmente são músicas mais lado B, né? E músicas que têm um lado mais agressivo, né? Isso para mim é perfume. É uma música bem atípica. De Nando Reis, né? De Nando Reis. Vai totalmente diferente do que Nando Reis. Que, de certa forma, eu acho que a gente tem as nossas limitações, mas daquele, de certa forma, cravou alguma coisa diferente, assim. Não foi um show comum, né? De uma banda de pop rock. Já parecia que apontava para uma coisa mais orgânica, digamos assim, né? E é curioso que eu participei do show, né, de uma forma muito pífia, inclusive, como backing vocal. Esse show tem ótimas fotos. Backing vocal. Prometeu tudo. E eu mirei, claro, ingenuamente eu mirei em Arnaldo Antunes, Branco Melo, que eles eram os backing vocals quando o Titãs estavam, né, os 8 integrantes. E aí eu passei parte do show com os braços cruzados. Terrível, terrível. De vez em quando aparece uma foto, assim. E os braços cruzados era pra botar uma marra, achei, né? Mas não havia estrutura física alguma que conseguisse imprimir essa marra. Mas aí, nas músicas dos Titãs, eu peguei o contrabaixo e a Alex foi só para os vocais. E Beto Skin, o idealizador do Capibaribe Rock, um abraço, Beto Skin, eu achei ele comentário, né? Apontou que, Alex, quando você estava sem o baixo, você conseguiu se movimentar de uma forma melhor, cantar melhor. E aí, a partir desse ponto, eu assumi o contrabaixo, porque no início da Beto Morfina, da TR7 ainda, o convite era para eu ser tecladista, né? Aí sobrou o teclado, assim. Já tinha guitarrista, já tinha baixista e o teclado. É porque foram montando uma banda tipo a escola do rock, né? Isso. Distribuindo... Isso. Aí quando os integrantes foram saindo, seria o baixo, então, tá de volta. Aqui, então, bobeou, é eu engraçado seria que a gente guitarrista. brincou com triângulo também, né? A gente brincou com a onda de arrumar uma pessoa para tocar triângulo e o triângulo voltou para Beto Morfina mais tarde, né? As formações nessa época eram muito pontuais, né? Então tinha um guitarrista, nessa época uma guitarrista, era a Keno, né? A Keno. E o baterista foi... Marlon. Acho que era essa a formação, né? Isso. Só que eram pontuais. Tem alguns shows, aí depois tem alguma saída e mais ou menos o núcleo que se sustentou e que veio a gravar o EP Nada Além, em 2015, fomos André, você e eu, né? Isso, e ali no Nada Além, né, que é o primeiro álbum da Beto Morfina, trouxe aqui pra gente mostrar, que tem a participação de Daniel já aqui, né? A gente já foi atrás para fazer uma participação, mostrar aqui pro pessoal de casa. Isso aqui é o primeiro álbum da Beto Morfina, Nada Além, de 2015. Mostrar a contracapa também. Tem a contracapa aqui também, não sei se vai ficar espelhado. Tem a contracapa aqui. É uma foto da Ilha das Bonecas, né? Lá no México, né? Na cidade do México. Isso é uma contracapa alternativa, né? Tem uma outra versão. Isso, essa aqui é uma alternativa da capa deluxe. Deluxe Edition, é a versão deluxe. E aqui a gente... E aí, a ideia de gravar... É engraçado, porque a gente já sai desse Capibaribe Rock de 2014 como TR7, já com a ideia de gravar um álbum autoral, né? E aí eu já tinha algumas músicas, você tem algumas, a gente junta, né? Isso. E é interessante pontuar também que a primeira vez que eu vi Daniel foi num ensaio na casa de André. Nessa época eu vinha pra cá meio que pontualmente pra encontrar com vocês, ensaiar. E numa dessas eu encontrei com o Daniel na casa de André Aragão e com o Alex também,
pra gente trabalhar Raiva, né? Uma parceria. Criar um arranjo pra rádio aí, velho. Criar um arranjo pra Raiva, que é a parceria com Maia Andrade, e que era uma música que uma parte do solo foi feita por Daniel, um trecho, não tem isso, né? Tem isso. E a gente até comentou a última vez que eu vim aqui, que foi uma história engraçada, né? Que foi minha primeira experiência em estúdio. Eu lembro que eu e a Alex, a gente se conhece na reunião entre amigos ali, né? Tem esse contato. A gente era Facebook, acho que a gente trocava ideia, né? Sim, Pelo sim. bate-papo do Facebook, só pra localizar a galera aí No tempo. no tempo. E aí a gente, nessa de falar sobre música e tal, eu tava já começando a me apresentar com guitarra instrumental na reunião entre amigos. Que era uma baita vitrine, né? Que se tinha naquela época, E, né? pô, você não tocava em nenhuma banda ainda, ninguém lhe conhecia, né? E aí ali você virou um ponto de realmente unir a galera pra você, aquele cara que toca baixo, aquele que toca guitarra, aquele que canta, aquele que tal. E não tava tendo esse point mais, eu acho, né? Naquele momento ali em 2013. E aí, acho que a Beto Mufina é um dos frutos nesse sentido, ao menos a minha relação assim, com o Alex inicia aí. E a gente vai se falando até que pinta o convite, né? Eu lembro que o convite ele vem primeiro para gravar a música, só que eu não lembro como ele vem exatamente. Tu lembra, assim, Eu lembro que a gente já via Daniel tocando por ali, Daniel na faixa de idade da gente também, né? A gente já ficou naquela. Mentira, eu sou mais jovem, pessoal, eu sou mais jovem. Um pouquinho. André era o mais jovem, né? André era um moleque, André tinha 14 anos. Pô, isso. né? E todo mundo tava nessa reunião. Se for procurar, todo mundo que era da cena de alguma forma, possivelmente é Everaldo. Ou tava, ou André, passou por ela depois, Ou passou. nas de meses Porque seguintes. eu não sei se todo mundo sabe como é que funcionava a reunião entre amigos, mas era um evento que acontecia mensalmente. Isso. Último domingo, né? Último domingo de todo Então, no mês. último domingo do mês, bandas e artistas locais eram escalados e aquilo lotava no Parque Florestal. E era lotado, assim, de gente com camisa preta, um calor absurdo. E pra ali- gente, né, falando isso aí, Marquinhos falou o lado do público. O lado da gente tá se apresentando ali, bicho, foi ao menos da minha parte, uma prova de fogo, assim. Porque você tá começando e você se apresentava ali, já era uma estrutura de som grande, assim, pra você que tá começando. Não era só um amplificadorzinho de guitarra ligado só, tá? Era o parque inteiro ficava ali. Quem passava, percebia, enfim. E você tava tocando aqui e o público aí, onde o Alex tá. E músicos no público, Sabe? de braço cruzado, E né? muito músico, E né? julgando sempre. É, Você lembra, porque. Everaldo, de Daniel na... Lembro, com certeza. Cabelinho meio emo. É, exatamente. Eu Era uma lembro época, assim, né? Meio The Calling, né? Meu decote. eu lembro que eu Incrivelmente vi... o cabelo era preto. Eu devo ter vindo para algumas Que daltonismo adições é assim, esse? mas eu não lembro exatamente quais eram as atrações. Eu lembro de ter visto o Zeke, talvez. Zé que já se apresentou, Zé eu Gala. acho, Porque é o seguinte, a reunião, ela inicia em dezembro de 2013. E aí, em janeiro de 2015, rola de novo. E aí, Berguinho já se apresenta, já vem um pessoal novo que não se apresentou na de dezembro. E aí, eu acho que Zé, que ele cola por ali em março, abril. Nesse time aí. Então, É, e acho que... todo mundo passou por ali, né? Todo Da mundo, geração da gente. Talvez eu tenha visto a Camono, né? Camono Possível, acho que com sim. Laís, eu acho. Não lembro se com eu acho que eu Ivan cheguei a Di chegou tocar a passar. com a Camona, assim, também. Um abraço aí para Paulinho, se estiver assistindo. Porque Que era o organizador, né? o Paulinho idealizador, Sá. organizador junto com o Jefferson, que era o cara Isso. que chegava com parte do som, Parte pegava técnica, junto, né? parte técnica. Então, assim, sou muito grato. E a é todo curioso esse- que isso incentivava muitas bandas, né? sim. Eu lembro que tinha a loja de música e as pessoas que aprendiam a tocar um instrumento, já depois de um tempo, já tinham essa vitrine, de levar sua Exato. música com violão. Então era uma iniciativa muito, muito bacana para a região. Exatamente. E ali vai surgir vários nomes, né? Vai surgir Fio, vai surgir por ali também, né? Felipe Nunes, Felipe né? Nunes. Felipe Nunes, Renegade, eu lembro do talvez. Agentes 3, né? Que eles tinham o Agentes Bia, 3. Não sei se é Renegade, toca mas por lá Renegade com também, certeza né? deve ter algum... Acho que o primeiro show da Renegade é numa reunião entre amigos também, que acontece na 29. Uma reunião entre amigos Aquele de é o algum... primeiro show Se eu não deles? me engano, é. Acho que não, pô. Ou é aquele ou é o... enfim, o do ciclista que teve na 22 É de o da abril. ciclista. Né? Alguma coisa assim. Mas eles tocam na reunião entre amigos também, não no parque.
mas numa edição ali na 29. Inclusive tem vídeo desse show no canal da Beto Morfino no YouTube. É de uma participação Sim. do Jonathanzinho com a gente nesse show aí, tocando caverna. Rainer O na saudoso Rainerzinho na batera. Da Renegade, né? E é interessante pontuar que Daniel falou que foi a primeira experiência dele no estúdio, e eu acredito que de todos, né? Assim, eu Exato. lembro de ter. É uma época que hoje eu tenho uma lembrança muito boa, mas para mim era uma época de muita ansiedade, muita aflição, porque de repente é muito boa a ideia de você começar uma banda, mas quando você entra no estúdio, daí vai estar aqui, que a bateria, nos primeiros momentos ali, você meio que não absorve, ou absorve e não consegue manter um ritmo no dedo, eu que sou baixista, e foi terrível quando eu descobri que tinha clique. Eu disse, clique, o que é isso aqui no meu ouvido? Pi, 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 eu disse, putz. Aí meio que não deu em nada a primeira vez que eu fui tentar. Aí eu tive que voltar para casa, entender o que era aquele clique, e assim, o resultado foi o que foi conseguido. Então, o primeiro disco é muito genuíno. Tá aí. A gente não forçou além do que conseguiria. A gente conseguiu entregar um resultado dentro do que a gente se propôs. Mas foi uma época Todo mundo se enrolou com o clipe. Todo nesse É, mundo se enrolou. O meu solo, né, justamente foi essa questão do solo, ter 2 solos e tudo mais. Eu lembro que quando foi passada pra mim a música, foi um lance de tipo, ó, a guitarra é tua, tu cria o riff que tu quiser, como se Andrezinho tivesse dado a guitarra da música pra mim. E aí eu fiz o riff, e aí na hora no dia que eu fui gravar, do jeito que eu treinei em casa, eu não treinei, né, assim, com o metrônomo e tal e tudo mais. E aí quando fui gravar, gente, foi tipo, eu já tinha projetos tocando, mas era projeto tocando violão na igreja e tal. Então, dessa maneira foi sair do quarto para o estúdio, tocando guitarra. Então, gravei o solo ali, e aí depois da gente eu já ter saído do estúdio, acho que durante a semana, Alex me fala, bicho, ficou faltando, sobrou tempo de solo lá pra tu. Mas aí Andrezinho fez um outro trabalho lá em completar. E pra tu ver como esse lance realmente, né, assim, como tava todo mundo aprendendo enquanto fazia, né? E como a gente ficou legal, porque ficou meio que um solo do início o solo e ele termina, né? E eu Acabou que confesso ficou que legal, desde né? o início, a ideia que eu lembro de eu ter dito a André é que eu gostaria de ser isso, né? Só que ele falava que ele gostava de improvisar, ele não gostava de compor solo. E aí ele, não, aquele jeito dele, né? Tipo, dá. Talvez ele nunca mais tenha repetido aquele solo, né? Não. Mas aí, no Nada Além, a gente vai ter a própria faixa que dá nome ao álbum, né? Nada Além. A gente vai ter Caverna Metralhada, que a gente abriu aqui o programa tocando ela, né? Que é de Alberto Grilo e do Velho Nau, né? Que é uma música também que já entra nas últimas ali, né? A gente ficou naquela, e aí, vamos colocar mais alguma música e tal? Ela substitui uma que se chamava Alice, né? Alice, isso. Que era uma parceria nossa e que acabou sendo gravada, mas ficou apenas nessa questão meio que uma guia, né? Isso. A gente não Tem- chegou a não gravar chegou a ela gravar, valendo. e foi uma grata surpresa, não. Foi uma boa ideia, na verdade, ter gravado Caverna, porque se tornou parte do nosso repertório de uma forma absurda, né? Assim. E uma característica da banda, né? Porque a gente, depois que a Alice deu errado, a gente pensou em gravar um cover. E o primeiro cover que se veio em mente foi O Amor é um Rock, de Tom Zé. Que a gente chegou a tocar ao vivo, né? A gente chegou a tocar ao vivo e depois a gente disse, não, mas se é pra gravar um cover, vamos gravar um cover de alguém da cidade, né? E foi uma prática que se repetiu nos próximos álbuns. Os próximos álbuns. E aí a gente grava Caverna Metralhada de Velho Nau e de Alberto Grilo, né? Mandar um abraço aqui para Alberto Grilo, Velho Nau em memória, né? E só pra gente ficar nessa ordem cronológica, nessa época, pelo menos eu não conhecia Everaldo. Daniel conhecia Everaldo. A gente se conhecia de lan house, né? Era, de vista, De assim. se ver assim, que a gente frequentava morava no mesmo bairro, né? Era bem próximo, mas sem contato. Tipo, ele me via na rua, eu via ele na rua e sempre assim. Minha irmã costuma dizer assim, que os cabeludos, quando eles passam na rua, Tal qual Roberto Carlos. existe um respeito, um mútuo, uma coisa. Ela tem uma piada com isso. E aí eu acho que o Everaldo era um embrião dessa piada pra ela surgir aí, porque Everaldo deixou o cabelo crescer antes de mim um pouco.
E aí, quando eu tava deixando o meu crescer, ele já era cabeludo. Vocês aí, se paqueravam, né? Aí a gente era os dois cabeludos que... Claro. E a camisa de rock era muito comum nessa época, né? Hoje menos, né? Mas as estampas... sobre de isso aqui, camisa de esses dois, pode falar bem. Exatamente. Grandes usuários. Mas a Alex já conhecia Everaldo, né? Eu conheci Everaldo, inclusive o primeiro show que eu fiz na minha vida de subir no palco foi ainda com a DC 42, que é ainda antes, Eu lá lembro, em eu tava lá. 2013. 13. E eu toco guitarra nesse Festa de show. setembro era... que São era João, aquilo? primeiro polo multicultural de São Foi o primeiro João. polo. Gilberto Geraldo, diretor de cultura, e aí a DC 42 tá lá e eu sou Teve convidado para o fazer pessoal guitarra base. Do reggae. Isso, a da nova banda. fase, A nova né? Que era a nova fase, fase na época. isso. E aí eu não tinha guitarra, e aí corri pra Everaldo. Everaldo, me empresta tua guitarra aí, Everaldo. No dia assim, tipo, uma ligação. Ei, aquela guitarra lá, me empresta ela lá? Foi lá, pegou, afinou e. Mas foi ela pro tava, show. ela tava tipo na parede. Na parede. Na O varanda. que essa guitarra tá valendo hoje? Né? Tá escrito. E aí Não, mas toquei era no show. uma guitarra que eu usava. Na época eu tocava guitarra. Ah, entendi. Mas ela não tava com as cordas enferrujadas, não. Tava Legal. pronto pra tocar. E o single, né, desse álbum, claro que teve uma recepção a nível local bem bacana, assim, mas teve também uma repercussão legal de Tudo Meu. Tudo meu. Foi o primeiro single, é a primeira música lançada, né, da Beto Morfina. E Vamos fazer era Tudo uma Meu? novidade, né? Era uma novidade ali no cenário, era uma banda nova fazendo música nova. Vamos fazer Tudo Meu. Tudo Meu que não fala Tudo Meu na música. É curioso isso. Fala de se apostar, mas não fala Tudo Meu. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aquela casa é minha, aquele prédio é meu. O carro que você tinha agora também é meu. Tudo que você tinha, tudo que governou. Agora o rei sou eu, agora tudo mudou. Tudo mudou. Agora tudo mudou. Tudo mudou. E o que era antes agora não é mais. Tudo passou do tempo, tudo ficou pra trás. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. 10 anos de Beto Morfina, 10 anos de Tudo Meu. 10 anos tudo mudando no cenário, que naquele momento ali a gente tinha algumas bandas já fazendo rock autoral, né? A gente tinha a Calibre 765, a gente tinha a Lay Freak, né? A gente já tinha algumas bandas, mas a gente meio que vem como uma nova geração ali, né? Junto de Felipe Nunes vem compondo também, ali em 2015, Olegário Lucena, né? Na carreira solo também fazendo o dele. E naquele ano a gente teve a felicidade também de receber esse troféu aqui, né? O Troféu Cultura em 2016, né? Que a gente recebe o Troféu Cultura 2016 da Secretaria de Cultura de Santa Cruz do Caparibe. Isso aqui foi muito importante para a banda, para chancelar realmente ali que a gente estava na área, né? A honraria artística Domingos Neto. Domingos Neto, isso aqui nós recebemos já com Alberto Grilo na direção de Isso, cultura, já, né? isso. Com Alberto Grilo na direção de cultura, a gente tem muito a agradecer a Alberto também, né? E que é um incentivo que pode parecer pequeno, pode parecer desimportante para quem vê de fora, quer dizer, um municipal, mas assim, é importante que o município de alguma forma olhe para você e diga, vocês estão fazendo alguma coisa interessante, a gente tá vendo isso, porque é algo contra a maré. É ainda hoje, era naquela época, a gente fala que tinha aqui uma abertura para essas coisas, e realmente tinha, mas ainda assim o espaço era muito reduzido, né? Em termos de palcos, em termos de cachês, em termos de realmente uma valorização. Então, uma premiação como essa, onde a gente
fica ao lado de grandes artistas que estão chegando, que já estão. É uma validação que dá o gás para fazer o próximo trabalho, que meio que a gente emenda. E isso é interessante, que a Betonfina, ela faz o primeiro álbum, e é um EP, na verdade, e tem a saída de André Aragão, antes do lançamento do primeiro EP. E Daniel, nessa época, já estava fazendo parte, através do show da... Teve uma feijoada, a gente né? uma feijoada que teve lá na UESC, mas não era Capibaribe Rock. Não, era uma feijoada eu entre acho que amigos. foi janeiro de 2015, uma coisa assim. É bem no comecinho mesmo. Acho que março. Não, março, acho que foi 2015. É por Quando aí. lança o EP, março, comecinho abril. mesmo. tu já tá fazendo Não, não é parte? abril, Não. não é antes ainda. Quando lança o EP, tu já tá fazendo parte ainda não. Eu acho que fazer umas participações, não tinha isso, né? Bicho, a lembrança que eu tenho é assim... Nossa, Faz não 10 é- anos e a gente já não lembra mais nada. Mas, cadê o documentário dele? Pra dizer a gente como foi, né? Mas a lembrança que eu tenho é a seguinte. A gente... rola a gravação do Nada Além. As apresentações que rolam depois desse estúdio, da gravação de Raiva, eu acho que eu participo, que é justamente essa feijoada que é na UESC. E aí a gente toca alguns covers, eu lembro televisão, aquela fase ali. Isso. Eu Não Matei Joana Dark, eu lembro a gente saindo nesse repertório. E aí a gente faz esse show. É o único show que eu faço com o André, porque eu acho que quando a gente começa a entrar em contato, a banda não tá tocando porque tá justamente focando no lance de gravação. E aí o evento seguinte que tem é justamente esse da feijoada. E aí eu participo e tudo mais. Só que aí eu lembro que depois rola uma reunião entre amigos que vocês tocam, que eu não participo. Já Cariola após. na Que aí eu bateria. acho que é esse daí, que é em março ou é em abril. Porque eu ia me apresentar com música instrumental nesse dia, eu acho. Logo cedo. O Nada Além é lançado em que mês? Em agosto. Em agosto. Agosto de 2015. E aí rola essa reunião entre amigos, e aí eu acho que a banda fica sem baterista, né? Ali depois Isso. daquela reunião entre amigos. E André também é o último show dele, eu acho, né? Aham. A última apresentação dele nessa primeira fase. E aí é justamente depois dessa reunião entre amigos que a gente começa meio que a conversar, que a Alex começa mais a tocar no assunto do lance de eu assumir. Muito por conta que já estava rolando, talvez, o lance do evento do ciclismo, eu não sei. Isso, que era um evento de ciclismo que teve alguns shows lá na 22 de abril, né? Isso, montou um palco lá. Isso. Que ali a gente já tava com o terceiro baterista em um ano, né? Só no ano de estreia. Que nesse da feijoada era Gel, Sim. baterista do reggae, né? Do Sertão Sim, Regado. Isso, Aí nesse da reunião entre amigos que você não toca era Cariolando. isso. E aí quando você assume, quem assume a bateria ali também é Rainer, né? Quando eu toco na feijoada, é Gel, né? Na É bateria. Gel. É Gel na E bateria. eu acho que o show da feijoada talvez seja o último como TR7. É a o último. A gente TR7 anuncia ainda. como o último show da TR7. Isso. Isso. E os tá próximos anunciando. já são como o Beto Bonfina, porque já tem o EP. Eu acho que nessa época a gente já estava anunciando. né? Isso. Isso. E aí, quando o primeiro show de lançamento do disco, eu acho que é o do motociclismo, né? É, o Do show do ciclismo não, lançamento. o do ciclismo, né? É o lançamento e E aí depois André já não tá. André já não tá. E aí André sai, Daniel assume a guitarra ali e ficamos o quarteto, né? Marcos, Daniel, Rainer na bateria e eu. E vem o Capibaribe Rock 2015, que é o primeiro Capibaribe Rock. Ali a gente toca o Nada Além na íntegra e a gente ainda toca aquela, né, do Raimundos, também era o cover. Isso. Que Que era tinha ali. uma sugestão do Rainer, Que né? era uma sugestão de Rainer. Sandina era muito presente, para quem acompanha os shows desde o começo lembra, que Sandina. era dos replicantes. Então, Dos Sandina, Replicantes. dos replicantes. Sandina entra quando a gente vai para o segundo álbum. Que aí vem o segundo álbum. É porque esse Capibaribe 2015, onde a gente estreia, assim, como Beto Morfina dentro do Capibaribe em rock, ele é no finalzinho do ano, né? Já. Aí a gente faz mais um evento ali na pracinha, eu lembro. Uhum. Enfim, rola algumas coisas e aí já entra 2016 com a gente já Em mirando estúdio, né? pra compor esse disco, né?
2016 a gente entra em estúdio para gravar isso aqui. Em Coma, a gente entra em estúdio em 2016 e ele é lançado em 13 de janeiro de 2017, uma sexta-feira 13, É isso aí. né? E Com um cartaz bem criativo de lançamento, né? é genial aquilo ali. A Gleiston, né? A Gleiston, guitarrista da Sertão Regado, é quem faz o E a arte de aqui divulgação. a gente já tá mais entrosado, né? Daniel já faz parte da banda, faz parte da capa, né? Quer dizer, E aqui já sem Rainer, né? É bom lembrar que Rainer também sai da banda. É isso. E aqui a gente tá com o Maicon Torres, né? Na bateria, Maicon que hoje tá com A gente a já entra 2016. Overglória. com a Overglória. abraço aí pra Maicon Torres. E quando Maicão, grande Maicão. Maicon mais jovem ainda do que Daniel na época, né? É, mais jovem ainda. Então, só que Maicon entra, diferente dos outros bateristas, como alguém realmente fixo na banda, né? Quando citamos aqui Cariolando, eu acho que Cariolando quebrou o nosso galho no show. Aí já, eu não sei se ele tá tocando com alguma banda, mas Na época ele tava na Calibre, né? na Calibre, possivelmente. Então, Maicon não. Maicon entrou para fazer parte da banda. Então, passou a fazer parte dos ensaios, a composição do disco. Ele estava lá com a gente. A gente ensaiava religiosamente aos domingos de manhã, normalmente, né? Era isso. E aí, o 2016 foi também de shows, né? Nessa época também tem a Usina 231. Isso. Isso. Eu acredito que o show de 2016 foi lá também, né? Aquele A gente tem um ao vivo no YouTube gravado lá. Exatamente, bem bacana para se ouvir, porque ali tem o EP na íntegra e já tem músicas que viriam a ser gravadas no próximo álbum. Acho que, na verdade, apenas Eu Quero um Carro, né? É. Tem outra. Tem outra? Não sei se eu posso dizer o nome. Ah, tem. Porra nenhuma. Porra nenhuma, a gente apresenta nesse show, é verdade. E Eu Quero um Carro continua essa questão. É uma parceria também de Alberto Grillo e Velho Nau. E no disco também, embora a gente não tocou ao vivo na época, tem outros covers da Projeto, Fórceps, né? né? Lisésco. Tem Fórceps e tem Prenúncio do Fim, que a gente faz elas juntas. Com participação de Jonatas Andrade, né? Da Renegade. E aí nessa época a gente tava mais entrosado enquanto banda, porque foi importante ter um baterista fixo, porque a gente conseguiu nessa época ter uma identidade. Que até então a gente não tinha conseguido, né? Eu acho que esse entrosamento foi por conta que a gente conseguiu realmente criar uma constância de ensaios, por conta que o projeto de todo mundo era Beto Morfina. Por conta que Gel já era um cara de outras bandas também, de outros segmentos. No caso, o Rainer já vinha também, ao mesmo tempo que a gente vinha com a Beto Morfina, ele também vinha com a Renegade, que era o projeto também principal dele com o Jonatazinho. Então, eu acho que quando o Maicon vem, a gente se sente mais na liberdade de ensaiar mais tempo, em dias mais variados. Eu lembro que a gente chegava a ensaiar dia de semana, à noite. Coisas que, na época, com o Rainer, a gente nunca conseguia, porque ele fazia faculdade. Aí, ou seja, o fato de Michael... eu falei Michael. Maicon. Ele ter essa disponibilidade e a gente, eu acho que foi a primeira banda também que ele começou a tocar, né, efetivamente. Sim, sim. E aí, assim, isso foi, acho que pra ele também, né, seria até legal que ele comente depois sobre isso, porque pra ele deve ter sido legal também, porque foi uma mudança de rotina pra ele, começar ali os ensaios. Eu lembro que o primeiro show dele foi lá no Santo Agostinho, no mesmo dia desse show da Usina que Marquinhos citou, né? A gente toca no Santo Agostinho à tarde. Não é o primeiro show dele. O primeiro show dele, de Michael, é nesse mesmo ano, porém é antes desse da Usina, que Marquinhos citou. E ele é na ABB. Na ABB. Que é a gente abrindo para um tributo a Engenheiros do Havaí. Feito por Saulo. Saulo Alves. Saulo Alves. É verdade. Ali é a primeira vez que Michael se apresenta com a gente, né? E em termos de single, nesse álbum, é Via Crucis. Via Crucis. Que abre o disco. E é uma música que, pra mim, embora seja uma falsa modesta, né? Mas, assim, sobe um nível um pouco, assim, a partir desse disco. Não que o anterior, mas o anterior é mais punk, é mais direto. A partir desse disco já tem algumas ideias um pouco mais elaboradas. A gente já tem menos medo do estúdio. O clique ainda corria atrás da gente, mas a gente conseguia depois de algumas sessões, porque muitas ideias não foram aproveitadas do Nada Além por
ingenuidade nossa, incompetência. O- E nesse aqui tem coisas mais bem trabalhadas, né? Daniel também já vem com algumas ideias. A própria Via Crucis é um resumo de uma coisa feita de muitas mãos. Tem música que é feita por um e os outros ali ensaiam junto. E Via Crucis é um bom exemplo de uma coisa que todo mundo trabalha junto. E é um resultado bom, como é também o resultado de Não Existe Herói, que é uma parceria com o Carlos Wilker, que também tem essa questão de um estar compondo, o outro chegar e aproveitar aquela ideia e desenvolver alguma harmonia e de ir construindo no ensaio. Então é um processo bem artesanal já a partir desse álbum. Ô, Everaldo, quando tu escuta o Em Coma, assim, tu que é um cara que tem uma experiência em ouvir metal e tal, quando tu ouve o Em Coma, tu nada além pro Em Coma, assim, qual é a percepção que tu tem, assim, a análise e tal? Porque todo mundo fala muito o lance do peso, né? Saiu de um punk pra um hard rock, meio metal, às vezes uns riffs meio de metal, enfim. Não, tem uma evolução monstruosa, principalmente a guitarra. Acho que muito por influência de Zakk Wylde na vida de Daniel. A própria Em Coma tem um solo monstruoso à la Zakk Wylde. É, isso aí. E, sem dúvida, ali ela alavancou muito o nível assim da banda. E Em a relação ao álbum anterior. E é onde também começa a aparecer, como o Marco falou, né? As parcerias entre a gente, né? Porque no Nada Além era muito isso. Era a música de Marquinhos, a minha música, era muito assim. Que meio que a gente já tinha essas músicas, né? E juntou tudo para gravar o álbum. No Em Coma não, né? A gente senta todo mundo para começar a escrever, para começar a compor. Daniel também contribui com Via Crucis, com Não Existe Herói. E para mim é a grande música do álbum, é Não Existe Herói. Que eu acho uma letra sensacional, assim, também a falsa modéstia também, né? Mas eu acho uma letra muito, muito boa. E depois a gente veio a regravar ela no ao vivo, né? A gente regravou ela ao vivo, aí com guitarras, né? Porque a gravação de Não Existe Herói aqui é com violão, né? Que foi ideia tua, né? Trazer eu pro lembro. violão, né? Bicho, eu sempre tive esse lance folk, assim, violão sempre foi o meu primeiro instrumento, assim, e o violão de aço, né? E aí eu lembro que eu queria fazer com um violão de 12 cordas, né? A primeira ideia era essa, e aí acabou não rolando, mas aí no estúdio a gente testou ali, viu que rolava, eu senti que eu queria trazer um pouquinho dessa influência que eu tinha para dentro da banda e não combinava com o lado punk do Nada Além, né? Mas aqui nesse disco eu senti um pouco mais de abertura para sugerir esse tipo de coisa. Como eu também acho que em Laura, né? A gente conversou bastante sobre o andamento dela. Não sei se tu lembra as referências que a gente conversava sobre como seria o arranjo dela e tal. A gente tava ouvindo muito Creed nessa Ouvindo muito época, né? Creed, Eu não compacto com isso. Eu não estava ouvindo Creed. Não estou ouvindo A Creed. gente tava ouvindo muito Creed nessa época. Eu me lembro quando eu vi o álbum pela primeira vez, eu até elogiei a linha de baixo de Marquinhos, Em Coma, que eu disse que citava... Lembrava muito um Lynyrd Skynyrd ali. As notas agudas, os slides no baixo e tudo mais. Legal, né? E ele disse que foi pura Tentativa e erro. coincidência. Foi por o que eu tentativa e consegui. erro. Mas é um disco que até hoje soa bem e que, outro ponto a gente fala de compositores, aqui começa a ser, tem a entrada de Carlos Wilker, que começa a se tornar um compositor frequente nos álbuns e começa a ter também algumas músicas que viriam a fazer parte do nosso repertório por muito tempo, como é o caso, já foi citada, de Porra Nenhuma. Que quase que meio que se tornou um grito nosso, assim, de final de show e tal. É bem interessante. Algumas dessas, né, como Porra Nenhuma, já eram compostas. Via Crucis, tu tinha esse refrão desde a adolescência, né? Eu tinha esse refrão da adolescência, da época de escola. E aí eu tava na casa de Marquinhos, né? aí a gente lembra de outras coisas que aconteceram nesse dia que ficam no off. Outras paisagens. Outras paisagens que ficam no off. E aí a gente decidiu fazer uma música meio Lobão, né? A gente tinha meio que essa ideia, né? De fazer uma coisa meio A Vida é Doce de Lobão, né? E aí eu lembrei desse refrão. Eu tinha um refrão não, na verdade era um verso. Eu disse, Marquinhos, tem isso aqui na minha música, eu lembro que falava, tipo, eu vejo sangue no jornal todo dia, eu vejo um cara caído com arma na mão. E aí, em cima a gente pegou isso que eu lembrava e fizemos o refrão, disso a gente fez o refrão e depois fizemos a letra. E isso aí como o primeiro single.
E vem Eu Quero um Carro, né, de Alberto Grillo e Velho Nau, que o pessoal sempre pede, o pessoal sempre curte bastante no show também. Você se recorda que tu falou sobre ela a mim, sobre a letra e meu conceito que tu tinha pensado para ela numa viagem da faculdade. Pra ônibus, Recife. né, a gente no busão, no meio desse processo de composição. E aí Alex, não, eu penso uma coisa meio camisa de força e tal. E aí, automaticamente, eu começava a imaginar uma coisa que ficasse meio pendular, assim, sei lá, quando fosse pensar em guitarra. Aí começava a vir essas ideias aqui. Que começa a dar corpo para essa... Pra essa ideia que seria como se fosse assim. Acho que primeiro tu imaginou o clipe da música para depois a gente compor em cima da... E aí eu lembro que tu mostrou uma música que era de uma banda chamada Local H, que é uma banda americana. E aí a gente começou a pensar naquilo ali e juntou com o Creed depois também, né? A paradinha do Mark Clement, né? Que dá os harmônicos. Os harmônicos, né? Que pra e Alex tal. é Creed, mas pra mim é o quê, Fê? Diz aí. Puro Zac Wild. Aí aquilo ali é Mark Clement todinho. E que culmina no ano seguinte, no prêmio. Isso, e aí com esse álbum em 2017 rola o Prêmio da Música de Pernambuco, né, que rola lá em Recife, organizado pela ASIMP, que é a Associação dos Cantores e Intérpretes, dos Compositores e Intérpretes de Pernambuco. E aí a gente teve a felicidade de ter o Em Coma indicado na categoria de melhor álbum de rock de Quem Pernambuco. tem o disco tem o selinho aqui, tá? Tem um selinho, quem tem o CD tem um selinho ali indicando que esse álbum foi vencedor, né? A gente teve a felicidade de vencer. Aqui também o troféu que a gente recebeu lá no dia, no 9º Prêmio da Música de Pernambuco, né? A gente saiu premiado e isso só coroou realmente o álbum e tudo que a gente vinha fazendo, e a gente viu que realmente o caminho era esse, né? Era a música autoral, era fazer a nossa própria música. E deu mais força para a gente seguir adiante. A nível estadual, né? Porque a gente tinha sido premiado a nível municipal e já foi muito massa, mas a nível estadual ter descido assim, do interior para a capital, estar ao lado de grandes nomes da música, foi realmente emocionante para a gente. Outro artista aqui da cidade, né, que tinha vencido o prêmio também, só a Alexiana, que tinha vencido com o melhor álbum de música pop. Em 2009, se eu não me engano. E aí em 2018, quase 10 anos depois, a gente volta lá com o nome de Santa Cruz e tem essa felicidade de vencer pela primeira vez na categoria de melhor álbum de rock, né? E não existe herói. Carlos Wilker, Daniel, Marcos, eu, já uma música mais em conjunto mesmo, né? Mais como banda mesmo. E a partir daí, depois do Em Coma, depois da premiação, a gente sai... A gente até se abala um pouco, na verdade, né, com o Em Coma, porque a gente recebe umas críticas, né? A gente recebe umas críticas com o Em Coma, né? Antes do prêmio. Logo com o lançamento, a gente recebe umas críticas. E a gente, como uma banda iniciante, ali no segundo álbum e tal, a gente sente aquilo ali, né, Daniel? Bicho, quer dizer, assim, até hoje eu tô tentando. É que nem Marquinhos de tentativa e erro, né? Vamos lá, vamos embora. Mas é uma ideia que eu acho que quando a gente volta do evento, a gente já vem muito no gás, né? De outro disco, vamos... Porque as bandas autorais, as bandas de qualquer nicho que sejam alternativos, como é o rock... elas precisam de vez em quando de um gás, assim. E quando a gente já estava numa descendente, assim. Eu acho que isso parte muito da questão de que a gente não vivia da banda. Né? Então, a partir do momento em que você tem que... Eu lembro que esse período foi mesmo ali onde a gente estava se formando, né? Assim, ali próximo. Sim. Então, assim, aí você está... entrando em novas fases da vida, trabalho, família, estudo. E aí acaba que quando rola um incentivo desse, uma premiação, uma indicação, como vem a acontecer mais à frente novamente, né? É como se fosse o teu salário, né? Além de, claro, assim, os amigos que acompanham, os colegas que, quando a gente lança algo, vai lá dar uma sacada, ou o pessoal que ouve, né, a Beto Mofina,
tem lá os ouvintes mensais, você vê. Então, assim, lá no YouTube também, a gente acho que conseguiu reunir uma galera ali no canal do YouTube também, que quando a gente posta... inclusive, sobre o Nada Além tem um vídeo lá, né? Que para quem quiser saber exatamente a história do Nada Além, a gente fez um vídeo de uns 20 minutos explicando exatamente sobre o Nada Além. Aí tem imagens desses shows aí. Então procura lá no YouTube da Beto Morfina. Só aqui do nada esse jabá aqui. Mas eu acho que acaba por ser o cachê da gente principal é esse retorno, seja da galera que vai e comenta sobre a letra, comenta sobre... E cantam no show, né? Pô, Vê a cantar galera no cantando show as e tal. nossas músicas Eu no lembro show. desse época que eu Esperar a trabalhava. gente pra a hora... A gente é a banda que vai puxar a roda, né? Na época eu trabalhava na loja de material de construções, né? Julião Construções, e eu lembro de clientes no dia assim, aleatórios. Eu vi você na matéria, então furou a bolha naquele sentido de tornar-se um pouco mais popular. Sim. Meio que a gente poderia falar para a esposa e para a mãe, mãe, tem futuro. Eu tô ensaiando toda semana, mas É uma tá espécie premiado. de mãe, tô na Globo, né? Mãe, tô na Globo. Mãe, tô no blog. E nesse período também é importante citar aqui Israel Simões, tocava guitarra com a gente, né? Exatamente. No ensaio fotográfico, no terraço Sim, do prédio onde eu moro. O ensaio que a gente fez fotográfico para o Incoma, né? Israel tá presente e ele faz parte dessa época da banda, né? Eu lembro exatamente a conversa. Abraço, que eu Israel tive- Simões. Isso aí. Que eu tive com o Alex sobre Israel, que era o lance de que, Alex, eu estou compondo guitarras que tem várias linhas, né? Era o que eu falava. A Via Cruz, que a Everaldo citou, é um dos exemplos. E aí, o que acha da gente... Porque quando eu entrei na banda, assim, comecei a tocar com vocês, ficou 2 guitarras, né? Que a André ainda tava. E aí, o Nada Além inteiro a gente tocou sempre só com uma guitarra. E aí, no Incoma, eu quis experimentar isso, né? E aí, Alex topou. Israel já era amigo meu, já de antes, assim. Ele me conheceu na Reunião Entre Amigos também. Olha aí, já na de 2013, eu acho que ele me conheceu na primeirinha ali de 2014, por aí. Ele guitarrista também, a gente tem as mesmas influências, assim, de guitarristas e tal. E gosta, né? Ainda hoje divide muito sobre questões de videogames e tal, então a gente tem muito contato. E aí eu pensei na hora, quem seria esse cara, né? Porque aí, o melhor dos cenários é ser um amigo teu, né? E aí, Isso é Alex curioso na topou. banda, né? Que é uma banda de amigos, né? Então, nunca deu dinheiro, então É. pelo menos amizade. Então, era algo que a gente... O pós-ensaio, às vezes, durava mais que o próprio ensaio. Ou antes do ensaio, Seguindo a a conversa... cartilha de Humberto Gessinger. Seguindo, porque é importante para a banda. A gente escutava comentários de outros músicos, eu lembro na época, de comentário que, acho talvez de Cariolando, que o massa era isso, que a gente saía e contava, ia comer coxinha, ia comer pizza na época de R$10. E é tão importante para uma banda, para um grupo, qualquer que seja, que produz arte, esses momentos, porque a gente é de gerações parecidas, então a gente fala sobre filmes, a gente se inspira para compor outras músicas, fala de discos, a gente fala sobre as polêmicas locais e nacionais, enfim, é um momento muito interessante e que a partir, eu acho que desde da Beto Morfina, pelo menos do início, assim, quando o Daniel entra, é uma banda só de amigos, né? Então, quando o Everaldo entra, também não entra como um músico que toca e depois a gente, tchau, Everaldo, né? Entra e realmente faz parte daquele grupo. Isso aí. E aí a gente, depois do Incoma, a gente volta pro estúdio de novo, a gente mantinha isso, né? Um ano sim, um ano não. 2015, 2017, o segundo álbum, e aí em 2019 a gente vem com o Não Posso Me Abalar, que, como vocês falaram, né? Depois da premiação deu um gás, né? A gente tinha ficado um pouco cabisbaixo com algumas críticas, mas a premiação... Como melhor álbum de rock de Pernambuco, eu acho que deu um gás a gente. A gente disse, não, é isso aqui, a gente está no caminho certo mesmo, é isso aqui. E aí a gente gravou isso aqui. Não Posso Me Abalar, em 2019. Né? E aqui, o primeiro single foi Atormentado, logo uma porrada, né? Logo de cara. É isso aí. Que faz parte até hoje do nosso repertório e que é uma parceria, né, com o Maicon Torres, embora nesse período o Maicon Torres
começa a se desligar da banda e aí vem a entrada de Everaldo Júnior. Exatamente. Você lembra, Everaldo, desse período? Com certeza. A entrada na banda, Everaldo, como foi? Era um Conta sonho pra seu, gente. Everaldo? entrar na banda? Era um sonho de Israel, né? Israel vivia comentando, né? Israel sempre estava presente ali na... Eu acho que a minha entrada, assim, foi através de Daniel. Eu conheci Daniel... Quer dizer, a gente se conhecia de vista, assim, mas veio a ter mais conversa através do Facebook. Foi. Eu acho que na época eu jogava também e ele jogava Questão de também. PC, essas paradas. Era. Aí eu acho que eu tinha postado uma foto lá e tu viu, Foi. olha, esse cara... Esse cara... Foi porque foi o seguinte, ele postou uma foto jogando o jogo Crysis, que aí pra quem manja de videogame, sabe que esse jogo, ele era tipo o teste de fogo dos PC. Tipo, se o PC rodasse bonito aquele jogo, rodava legal. E esse bicho tinha uma foto meio antiga no Facebook dele rodando o Crysis. Eu digo, pô, então esse bicho, se ele tem um PC gamer, ele manja disso, né? E aí quando eu... comecei a trocar essa ideia, eu fui comprando minhas peças e tal, e eu queria que ele montasse meu PC, porque eu queria que alguém que manjasse, pra mim, se o cara manjasse de videogame, ele ia montar melhor. Não sei. Aí nesse meio tempo, Daniel me chamou para montar o computador dele. Eu acho que foi ali em 2018. Acho que no finalzinho de 2018. Foi. Aí... A gente tinha acabado de sair do estúdio, eu acho, assim, tinha rolado a greve dos caminhoneiros naquele período, não sei se tu lembra. Tinha rolado greve dos caminhoneiros, lembro muito bem. Aí Daniel comentava que tinha banda e tudo mais. E comentei também que eu tinha tocado bateria no passado. Não continuei tocando bateria porque era um instrumento muito caro. E aí larguei a bateria e peguei uma guitarra. E aí foi quando o cruzamento de histórias entra com o Alex pegando minha guitarra. E tanto faz assim, conversa vai, conversa vem. E aí Daniel fala, qualquer dia cola lá no ensaio. Foi. E aí tu passou lá em casa no Chevetão. Num 7 de setembro. No 7 de setembro. No 7 de Tá fazendo setembro. aniversário Setembro, aí, né? Foi. No 7 de setembro de 2019. 19. já. Foi quando 2019. finalmente a banda teve um carro pra sair. A gente sempre pedia por um carro pra sair. E aí, assim, só pra situar o pessoal, o disco não tinha sido lançado. Acho que a gente tava discutindo a capa do single. Tu chegou com uma foto pra Atormentado, de single, tá no YouTube. E aí, Everaldo, ele participa do processo de produção física do disco, Isso. do processo de composição artística também ainda. No ensaio pega todo- fotográfico, ele já tá presente. exato, né? Isso é fotográfico. Michael, ele se desliga no meio do processo de composição do disco, né? E Everaldo, ele assume daí em diante. Pô, a gente falou da Greve dos Caminhoneiros, bicho. Eu lembro que eu fui gravar no estúdio lá de Marcos Mota, onde a gente gravou o disco, a pé, com eu não lembro se eu fui com a minha guitarra ou se eu gravei a guitarra dele lá, mas acho que foi com a dele. Gravar o solo de Atormentado. Eu lembro que eu fui a pé, tal, fonezinho no ouvido, porque não tinha gasolina, no meio da Greve dos Caminhoneiros. E aí eu passei pro Paulinho, Paulo Roberto de bike, indo buscar a filha na escola, ou era a esposa no trabalho, tipo, bicho, outros tempos. Tá difícil a Tá situação. difícil, aí pô. E é interessante pegar o gancho que esse é um trabalho, o último trabalho que a gente produziu com Marcos Mota, que é o produtor dos 3 primeiros trabalhos, né? Isso. Ele produz e tem, assim, um trabalho com a gente, que era também um começo para ele no home studio, que era o Black Stage Studio. Então, com a gente, ele aprende também a produzir, e desses álbuns a gente tira canções que ficaram assim memoráveis, e que foi um trabalho artesanal, né? Entre nós e ele, dias que a gente era mais produtivo, dias que a gente dava mais trabalho. A gente, inclusive, na época, produziu um material, né, relativo ao Incoma, gravação. Daniel tinha esse cuidado de nos filmar, então tinha o cachorro Dave sempre presente. E nesse álbum a gente então fecha essa trilogia de trabalhos com Marcos Mota. Porém, esse trabalho sai na pré-pandemia, né? O Mundo Sorria Lindamente, em 2019, e no início de 2020, os primeiros meses, veio a pandemia e a gente nem conseguiu trabalhar esse disco realmente em shows. E é um tudo mais. disco que demora o processo de gravação, né? A gente começa em 2018, aí o estúdio muda de lugar, né?
O estúdio, a gente começa Muda de gravando bairro. Ele era lá na Coab e muda pra Dona Lica. para o Dona Lica. E aí é um processo bem longo, assim, a gravação. Depois que a gente termina a gravação, ainda é um processo bem longo pra gente conseguir lançar o álbum também. E quando a gente termina de gravar ele, e a gente tá meio que nos ensaios passando as músicas, o Andrezinho retorna pra banda. André retorna pra banda, Né? exatamente. É quando o André também retorna pra banda. Por isso que você vai encontrar o Andrezinho aqui na... Tá por aqui, na Até capa do... porque nunca houve na contracapa. grandes brigas, grandes discussões. Meio que se desligou na época, eu acho que para se Estudar, dedicar à banda, estudar. isso. Então depois tem essas portas abertas, ele faz parte também desse álbum. E esse álbum traz uma ideia que eu não sei se todo mundo pegou, mas é de lado A, lado B. Então o disco físico, se alguém puder pegar aí, ele representa um disco de vinil que seria dividido em dois lados, que o primeiro lado é um lado mais pesado e o segundo lado é um lado mais pop. Então tem Mas pop balada, né? pop balada, tem até ela no Ovo Punk Rock, mas é um Devido aqui em lado A e lado B também, né? pop punk até ela no Ovo Punk Rock. É. Então, se você ouvir na ordem, você vai perceber que tem essa diferença que divide o álbum. Se tu olhar, é como se fosse um degradezinho, É sabe? isso que eu ia comentar. Né? Né? Ele Começa- começa muito pesado e vai... Começa até nas baladas, né? Chega no lado B, ela no novo punk rock, é a mais pesadinha delas Ah. e aí vem até que... E ótimas atuações nas fotos. Né? Reparem, Com certeza. reparem no talento desperdiçado. E esse disco marca também a primeira participação especial. Não, já teve com Carlinhos em Eu Quero um Carro. Isso a gente Um não Carlinhos citou, com mas Carlinhos. Carlinhos faz parte do... Carlinhos da Calibre, também, né? Da Calibre. Washington também participa, né? O Washington Não, o vai Washington é mais participar tarde. mais tarde. Do É. próximo, né? É. Tem Isso. mais algum Tem músico que Carlinhos e participa? Jonatas Tem. no Incoma. Jonatas também participa do Incoma, a gente não Isso, citou. Isso. Ele faz... Foss- A gente é péssimo. Fósseps. Fósseps. E aqui tem a primeira participação feminina, né? exatamente. Tem a primeira participação Que é Natália feminina, que é Galdino. Natália Galdino. Na faixa O Tempo em que Achamos Resposta, né? O tempo em que achamos a resposta, que também foi bem curioso, né? A gente gravar com vocal feminino. A gente tinha essa ideia, né? A gente já tinha essa ideia há um tempo e até que deu certo, a gente conseguiu fechar ali com Natália. E que nesse também tem parcerias nas composições com o Marcos Mota, né? Tem algumas que ele faz Isso. parte como Novo compositor. Bezerro de Ouro, né? E Michael Torres também tem as primeiras composições assim. Isso. Porque assim, a gente diz composição, mas é como se fosse um âmago. Porque todo mundo, mesmo que não seja acreditado, participa. Então, mesmo que seja uma pessoa acreditada, aquela música dificilmente ficou da forma como foi apresentada, né? Mas assim, no processo de escrever uma letra, etc., Michael Torres participa, Marcos Mota, Carlos Will, que tem alguma coisa nessa? Carlos Tem Will. Balada da Tarde com a Tem gente, Balada né? da Tarde, isso. Tem Alberto Grillo novamente, com Virou Bandido. E tem Escaravelhos Mercenários, que a Calibre 765 Que a Calibre gravou. tocava muito. E tem Resistance, que é a primeira música em inglês também, né? Que a gente faz, que é da composição de Daniel. E cantada por Daniel também, né? Resistance em inglês, Ah, sim, né? exato. É a primeira faixa em inglês, né? Que você apresenta também no Isso. repertório da banda. Eu acho que isso vem talvez do lance de que no primeiro show da Beth, eu cantava, desde o primeiro show eu cantava um som em inglês. Attitude, né? Attitude, né? E aí, por que não cantar o meu som em inglês, né? O som em inglês da Beth Morfina, né? E aí eu lembro que eu, na época, estava estagiando e eu estava preparando uma aula sobre Revolução Francesa. E aí tava naquela, né? Naquela vibe ali de todos os temas. E aí eu tava muito sobre a perspectiva do povo, da plebe, né? E aí, nos meus estudos. E aí, quando eu fui compor Resistance, foi meio que falando com essas pessoas, né? E aí a música, ela vai um pouco por esse lado. As referências que eu lembro que eu estava ouvindo muito na época era Nirvana, naturalmente, Alice in Chains. Então isso você vai ver refletindo na faixa, assim. E eu lembro que tu também trouxe quando eu expliquei o conceito a tu, eu lembro que tu trouxe um verso escrito que tu recita, que ele não conversa diretamente com o lance em português, né? Isso que é importante frisar. E que é como se tu nacionalizasse, assim, a questão, né? Porque na música é meio ambíguo, né? Quem ouvir pensa que tá falando qualquer tipo de resistência, qualquer tipo, né? E eu quis que fosse assim também, né? Mas, até pelas minhas limitações linguísticas, né? Eu tenho que ser.
Mas eu sempre tento aflorar em Alex o lado rap dele, né? Que é presente em outras faixas, né? Isso. De vez em quando, desde do Nada Além, que abre com Nata e Morta, era uma vinheta. Não Existe Herói também, né? A original tem também um trecho falado que, inclusive, parte do trecho é da música dos Titãs, Violência. Que foi autorizado, né? A gente foi autorizado pelo Sérgio Brito. Sérgio né? Brito, que é compositor. E nesse álbum também tem esse trecho falado, né? Que a gente ao vivo quase não reproduz, né? Acho que talvez nunca tenha reproduzido, mas no CD sempre. A Viva a gente presente. brinca com Em Porra Nenhuma, né? Que no meio ali da faixa a gente faz o banditismo por questão de classe, né? Do Chico Sainz. Já virou parte dela, né? Já virou parte dela. E já chegamos a fazer no meio de Porra Nenhuma também a música Fim de Semana no Parque do Racionais. Mas né? Alex não conseguiu concatenar as ideias. Ele percebeu que. Mas Todo esse mundo detalhe espera não o Galeguinho. precisava. É porque todo mundo espera o Galeguinho do Coque, né? Já fica todo mundo esperando o Galeguinho do Coque ali. E além disso, tem também, porque você cantava Eto dos Misfits, né? É isso. Que era uma música muito presente também, porque era uma das bandas favoritas de Michael, né? De Michael. E eu fazia a versão do Guns N' Roses, que era uma das Isso. minhas bandas preferidas. né? Isso. E aí, Michael traz a ideia da gente fazer uma versão em português de uma música do Misfits, né? Que a gente faz a Certo Tipo de Ódio, que é uma versão... Única versão nossa até Única hoje, né? versão, que é da música Something the Hate, né? Exato. Do Misfits. E tem Filmes e Versos, né? Que é uma baladona que fecha o álbum. Vamos fazer? Todos os livros que eu li, em todos os filmes que assisti, em todos os versos que eu fiz, nem em todas as cartas que escrevi, não vai me encontrar não, porque eu não posso estar, porque eu não quero estar. Não posso, não quero, eu não vou estar. Eu vou ficar aqui a esperar alguém que seja diferente de você. E eu vou conseguir encontrar alguém que seja bem melhor do que você. Todas as músicas que ouvi, em todas aquelas que escrevi, em todos os discos que comprei, nem em todos os outros que arranhei, não vai me encontrar não, porque eu não posso estar, porque eu não quero estar. Não posso, não quero, eu não vou estar. E eu vou ficar aqui a esperar alguém que seja diferente de você. E eu vou conseguir encontrar alguém que seja bem melhor do que você. Diferente de você. Filmes e Versos. É uma balada que esse álbum traz essas baladas e é uma coisa que já era
presente, né, na banda. Nada além é uma balada lá no primeiro álbum. No segundo álbum a gente tem Laura. Aqui a gente vai ter filmes diversos, vai ter O Tempo em que Achamos Respostas, vai ter Balada da Tarde, né? E a gente somos baladeiros, né? Todo mundo aqui, filhos do Flashback 92 clipes ali, o Piratão. Eu e Everaldo, a gente pelos bar toca Bon Jovi e Rock 7, pô. Exato, fazia muito parte, inclusive quando a gente ensaiava só com violões, compunha, o repertório nosso era muito repleto de baladas, né? Ao vivo a gente entende que funciona melhor o punk, o hardcore, né? Mas enquanto gosto pessoal, todos compartilham de bandas bem próximas. E como eu havia pontuado, nesse período é o período da pandemia. E coincide com o lockdown, né? Então, no lockdown, a gente não poderia fazer shows. E a gente começou a se reunir. Quer dizer, a gente, pré-pandemia, ensaia para o acústico, né? Para o que ser um projeto de trabalhar essas músicas que a gente gostaria de trabalhar. O acústico é pré-pandemia. O acústico é exatamente em setembro, a festa de setembro, né? A festa de São Miguel aqui de Santa Cruz de Caparibe. Que é na entrada, de Everaldo. 2019. Everaldo toca com a gente Carrom na época já? Carrom. Era Carrom. E acho que quem tava tocando era André. André começou. Isso. Aí eu vi a dificuldade de André ali, porque o instrumento dele é violão. E guitarra. Aí como eu tinha certa facilidade com o Carrom, aí eu acho que no final do ensaio eu fiz, você enxerido, dá esse Carrom aí pra eu tentar um negócio. A gente lembra do sorriso que abriu em André quando o Everaldo começou a tocar, né? André abriu o sorriso. Quando ele viu que, tipo, Vou voltar pro violão. Vou voltar pro Mas violão. a gente Aí chegou a- a se apresentar com o André no Carrom aí. Deu uma apresentação na escola. Foi, no IAE. Na IAE. gincana lá do Albert Foi, Einstein, foi. verdade. Tem um A gente registro toca Eu Quero um disso, Carro com o André tocando Carrom. Aí eu me lembro que eu fui convidado pra quebrar o galho no acústico, ali em 2019. Eu acho que eu tirei 20 e poucas músicas em 15 dias, que eu acho que o acústico ia ser no dia 20, mais ou menos. E fomos, né? Tocar o acústico. Meu primeiro show, Festa de setembro, né? festa de setembro. setembro. Exatamente. Na 29, Foi né? na Já era na 29, era. Foi quando 29. a gente colocou roupas um pouco mais sociais. A gente Isso, Foi, sentava teve teve todo uma mundo temática cuidado. bem legal já. Entre Todo o- mundo sentado, O né? violão de 12 cordas já entra nisso. Entra Já aí, né? entra aí. exato. Então eram outras influências e também uma quebra de expectativa do que o público esperava, né? O público que sempre fazia rodas nos nossos shows e de repente estava todo mundo sentadinho. De gravata. De gravata, tudo isso. Mas a gente consegue trabalhar muito pouco o acústico porque a gente ainda faz a luderia, né? A extinta luderia E O depois o Capibaribe Capibaribe Rock. e Rock, Capibaribe Rock. de 2019. E fim aí do é ano. quando entra a Aí pandemia. Capibaribe Rock a gente também faz um show atípico, sentado, violões. Isso. E aí vem a pandemia em 2020, Já no comecinho. No comecinho, exato. que nos leva a ficar mais reclusos e ensaiar mais para o que seria o próximo álbum. Isso, porque a gente começa a compor, né, de forma remota, e depois, quando tem ali a reabertura, a gente começa a se juntar e começa meio que trazer, né, o que tem ali, né, o que cada um tinha ali, e meio que juntar e completar, ó, tem isso aqui para terminar, e aí vem outro, termina e tal, junto. E a gente começa a fazer os ensaios, aí já é Everaldo na bateria, Na minha casa, né? né? E na bateria mesmo, né? Na Nessa- bateria. Na bateria, mesmo, mas né? acho que Porque- só foi lá pra agosto, setembro. Já é quando já Mas tá nesse meio meio que... tempo a gente faz toda a preparação. Acho que a gente espera Foi estar tipo- vacinado, acho que a gente tem a Isso, primeira isso. dose para a segunda, né? Isso. E nesse meio tempo já começa as ideias surgir para o próximo álbum, Na casa de Daniel. na casa do Daniel, exatamente. Que a gente já não tinha mais aquele limite de tempo de estúdio, né? A gente não tinha um dia específico, a gente tinha o tempo que fosse necessário para compor. Isso refletiu muito no que veio a se tornar o Rua D Box, Box 4. 4. Esse aqui que é o nosso quarto álbum. Eu lembro quando eu vi essa foto, né, que é uma foto de uma fotógrafa aqui, amiga, Altaline. E quando eu vi, eu rapidamente fui na tua casa, né, um dia e mostrei. Eu disse, Marquinhos, eu tenho a capa do álbum. E aí mostrei os carroceiros e tal. E a gente, pô, massa, é isso aí, vamos mudar o conceito do álbum.
E aí é quando o álbum começa a ir para esse caminho de falar da cidade, né? De ter toda essa... Quando surge o nome, essa né? questão. Surge o nome Isso. depois da foto. E o Rua D também é curioso, né? O Rua D Box 4, né? Porque a gente queria que fosse... que tivesse esse álbum com o número do álbum ali, né? Que a Que no quarta caso letra D. A quarta letra, 4 integrantes, Isso, quarto álbum. isso. E aí o Rua D Box 4, que é um endereço lá do Moda Center E que é retratado É nessa... nosso Abbey Road, né? O pessoal no Moda Center vive tirando foto em ruas Ds, nos box 4, né? É incrível como chega pra gente isso. Esse disco eu acho que ele foi o mais retalho, né? De todos, assim, de cada um. Porque eu lembro que eu e Fé chegou com Miséria, a gente compôs Miséria lá na loja. Foi mesmo. Eu tinha uma leva, eu tinha essa levada, né? Que ela Aham. ficou aí e aí tinha uma bateria lá na loja, a gente ficava às vezes. Eu comecei a tocar batera lá na Pra Música, eu É, trabalhava verdade. lá. Aí eu acho que surgiu Miséria. Foi, a gente ficava assim, Não, sei lá, eu foi um acho- expediente, eu pegava o violão, eu dava aulas, né? E aí quando eu saía da aula, aí Fé tava lá na loja. E aí, em um desses momentos, assim, que eu acho que foi até demonstrar para algum cliente, assim, um instrumento, aí depois que o cliente foi embora, aí a gente ficou, sei lá, fazendo um som, e aí eu mostrei essa levada, Fé foi seguindo e tal, e nós foi criando um lance. E isso vem, essa referência, já vem aí a ideia de triângulo, não sei se tu lembra, já na loja eu Lembro, falava... com certeza. Que depois tu até falou, Fé, e o bidinga, que tu dizia, faz assim, ali. Que depois tu foi na loja, botar uma letra em cima, disse que a gente Foi. tinha... Eu fiquei com aquilo Na verdade, cabeça. Alex estava lá, a gente passou, ele Ele escutou, viu já de ele primeira. viu Ah. e depois levou pra Levou. casa a Ok. ideia, Foi, eu gravada no telefone, e aí criou uma letra. Pronto. E aí Aí eu crio a primeira parte, né? Eu crio a primeira parte e o refrão. E aí a segunda parte eu jogo pra Marquinhos, né? Aí o Marcos é que vai e faz a segunda parte. da Isso letra. vem, essa música, essa ideia de forró, que ela vem do lance do triângulo, quando eu pensei nisso, essa ideia vem da referência do acústico da gente. Porque a gente resgata um Chico Sainz Nação Zumbi no acústico. E aí eu começo a consumir esse tipo de coisa, e aí Rios.C Overdrive, aquela coisa. E, pô, vou levar isso pra Beto Mofina. E a gente fez uma versão, né, de Manguetal. A gente fez uma versão de Manguetal para o acústico. Isso. E que A segue gente com a gente. segue né? com a gente no Segue com a elétrico, gente no né? E que Miséria 2.0 faz uma referência a duas canções. Miséria S.A., do Rapa, e Miséria dos Titãs. Porque trata de temas próximos, críticos, né? Tem algo ali de falar sobre as agruras do povo. E também soa meio Raimundos, soa diferente, assim. Ela era uma canção que é mais trabalhada, talvez também por conta de a gente ter mais tempo para ensaiar. Então a gente passava muito tempo. Coisas fez que em mais outros partes, álbuns né? a gente não tinha oportunidade, né? Tem música que a gente não ensaiou. A gente entrou para o estúdio para gravar. Nesse álbum a gente já conhecia muito essas músicas. Quando foi gravar já estava no papo, assim. É que a gente ficou em isolamento lá em Isolamento, casa, sim. passando as músicas. A gente saiu todas elas. E que é o bastante, álbum mais coletivo da banda, né? Quer dizer, é o álbum que tem mais a mão de todo mundo. É. Não tem muita coisa assim que tem essa composição aqui, vamos fazer. Não, era meio que construído ali ao mesmo tempo. E também tem aqui uma questão do trabalho de arte, né? De Jimmy. Isso, que aí era uma foto, né? Só que a gente ficou naquela questão dos carroceiros aqui, né? Que Melhor foi a cara aparecem, né? de Daniel e Everaldo quando a gente apresentou. A gente crendo que tinha encontrado o conceito. Teve uma desconfiança, né? Quando viram a capa ali. Eu? Não, eu Sim. não tive, não, acho que não. Não sei. Você teve. Eu não sei. A gente sentiu uma rejeiçãozinha, assim, Mas foi. não, eu vou provar que não. Por quê? Porque quando eu vi esse papo, a gente saiu acho que fim de semana e tal. Eu não lembro nessa época, Fé, que tu trabalhava na feira também como eu. O que dia era a feira esse tempo, né? Se era na segunda, eu acho domingo. Acho que na domingo, segunda, eu acho. Isso. Aí a feira seguinte a essa ideia que tu apresentou, eu fiz a ideia de As Margens. Justamente porque eu pensei, sim. pô, o conceito vai ser Santa Cruz, então a gente precisa de uma música. E aí eu tava no Moda Center, lá no box, naqueles espaços de tempo ali, né? De feira ruim, que o povo fala.
eu comecei no bloco de notas do celular a tentar criar ideias. E aí surge a estrofe que eu canto, né? E o refrão, dentro do Moda Center, ali na feira mesmo. E é legal, né? Que conversa com a capa do disco, Sim. né? E aí, nesse mesmo dia, quando eu chego em casa, eu fico com essa estrofe, esse refrão na cabeça e começo a pensar em melodias para ele. E aí, até com esse exato violão que eu tô aqui, eu lembro que era tarde da noite, assim, quando eu comecei a tentar criar alguma coisa. E aí eu mando, acho que eu levo já numa das reuniões da gente, assim, Lá em casa. na tua casa, né? É. A gente... meio E que aí, já com essa ideia de tipo, ó, eu fiz essa estrofe e isso aqui, esse refrão. A minha ideia era que tu fizesse uma estrofe e tu também. E como eu tava na época, eu não sei porquê, mas a minha estrofe eu fui por um lado mais da questão da violência urbana e tudo mais. Só que o refrão da música, ele era um pouco mais, digamos assim, sei lá, quase falando de uma maneira mais messiânica da cidade, talvez, não sei. E aí precisava ter estrofes que mostrassem outras facetas, né? Que inclusive são inúmeras. E aí ninguém melhor do que outras pessoas fazerem. Porque aí vão ser visões de outros santacruzenses, né? e funciona como um rap, né? Cada um canta a parte que fez mesmo. fez. Isso, né? E a gente vai sacralizando a influência do Titãs na banda, né? Sim. Eu gosto de dizer que é a influência dos Beatles, né? Porque todo mundo... Mas você pode chamar do Titãs também, que eu também gosto. E aí eu puxo para o lado do Ipiranga, né? Eu falo do Ipiranga, eu Isso, falo do futebol, do, né? do futebol, isso. Aí eu falo puxa do, pro do lado dos time. Toyotas Toyota e da feira. feira, do... É porque Marquinho é de natural de De Jataúba. Jataúba. Aí Pegou pegava muito Toyota pra vir pra cá. Levei pra muita frente. amassada. Sem dúvida. Sem dúvida. E ela é interessante porque o refrão era A sombra da cruz, vi florescer nesse teu chão. A luta, o olhar de quem nasceu e aqui já, né? E aqui jaz. E aqui jaz. E aí é quando depois a gente também percebe que nenhum dos quatro é de Santa Cruz, né? Ninguém nasceu aqui. Natural, né? exatamente. Ninguém né? nasceu aqui. Nenhum dos quatro da banda. E aí é quando a gente faz a segunda parte, é de quem chegou, né? E Sim. aqui jaz, né? Que Santa Cruz, que também não só a gente, né? Mas tanta gente, né? Que vem de fora, que a cidade abraça, né? De todas as outras cidades por aí. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. É por esse polo econômico, Sim. né? Ele atrai. E que atrai outros problemas também que ao longo do disco a gente tenta trazer, né? E justamente, o disco, ele é um disco, nesse sentido, talvez até ambíguo, nessa questão de como ele trata. A gente não é romântico, né? Acho que o que a gente pode Eu gosto de dizer é que isso. não é um disco fanista, né? Isso. É um disco que fala da cidade, mas não é o fanista. Mas que traz elementos muito interessantes como personagens, né? A gente tem uma parceria com radialistas nesse álbum. Então Isso. tem vinhetas que ligam as faixas. Pessoal da Rádio Polo, Da né? Rádio Polo, né? Um abraço aí a Janielson. Silvio José e Maurício Sobrinho, né? Participaram. Que dão um tom muito local. Então é um disco muito bairrista. Quem é santacruzense vai possivelmente pegar as referências. E que também, ao final, tem um trecho de uma música local, Saulo, né? da Livro dos Dias. E abre com Sandoval Cabeleira, né? Sandoval Cabeleira. Então a gente teve esse cuidado de Tocando trazer no vários rádio, né? elementos. E ao longo do tempo a gente foi construindo isso. E se a gente trouxer isso? Se a gente trouxer isso? Eu lembro, não sei se o Daniel lembra, que a gente pensou, e se a gente fizer alguma coisa que lembra máquina de costurar? Lembra de um solo que a gente comentou? Eu lembro. Então eram muitas ideias que vinham e a gente conseguiu também apenas uma regravação aqui. A gente regravou o P90 da Projeto. Que a gente tinha... que a gente De já Beto Skin, tocava né? no Que a gente já acústico, tocava no né? acústico. Isso. A gente Exato. tinha trazido ela no acústico. Que embora a P90 não seja exatamente aqui Cruz aqui, mas é que dá acesso a Surubim. que foi onde a gente gravou esse disco, né? Esse disco foi gravado no Walla Records, Isso. do nosso amigo Eduardo Souza. Eduardo Souza, e que também Um abraço pra Eduardo também. foi um processo muito legal de sair do município, de viajar, tem toda essa questão das noites, das risadas, e foi um disco que foi muito bacana de ser produzido. A gente ficou bem próximo, né? Porque os outros álbuns a gente ia pro estúdio e voltava pra casa, né? Isso aqui não. Isso aqui a gente passava o final de semana junto, né? Dormia lá, voltava no outro dia, madrugava gravando, né? E além de P90, a gente tinha a ideia de gravar também História de Santa Cruz, de José Augusto Maia, né? Só que depois, ali no meio do processo,
a gente decidiu fazer uma versão, acrescentando ali, porque na música de Zé Augusto ele vai falando ali de vários fatos históricos, né, da cidade, outros nem tão fatos assim, mas aí a gente vem com a ideia de fazer Cabo Otávio, que aquele ano era o ano 2021, né, era o ano do centenário de Cabo Otávio também, que a gente teve a felicidade de tocar na cerimônia, né, do centenário dele, né, que estava lá a sobrinha dele, Neuza Aragão, que escreveu o livro, a biografia, né, de Cabo Otávio Sinésio Aragão. E em cima daquela melodia de Zé Augusto, eu fiz a letra ali de Cabo Otávio também. Foi bem recebida. E tem As Margens do Ipiranga, que é a primeira música instrumental também da banda, né, do Ipiranga com Y, né, que é o nosso Ipiranga, a Sociedade Esportiva Ipiranga Futebol Clube, né. É um álbum que eu tenho um carinho enorme, assim. E tem uma faixa bem sugestiva, né? Que chama-se Gado, né? Também tem essa, né? E também que na versão de CD físico, embora seja uma mídia hoje quase que extinta, né? Apenas para amantes, tem uma chamada que não tem na versão digital que se ouve nas redes, né? Tem na versão da coletânea agora, né? A versão da coletânea tem, com ela. que é uma referência a Lobão. Quando Lobão, em Vida Bandida, ele diz: alô, galera da 11, se referindo à galera daquele sistema prisional onde ele da está. Cela onde da ele cela, ficou preso, né? E que aqui ficou alô, galera da ilha. Isso, por conta de uma matéria da Folha de São Paulo, que chamou Santa Cruz da Ilha Bolsonarista, né? Que foi a única cidade de Pernambuco a ter ali Bolsonaro como candidato eleito, né, nos 4 turnos, inclusive. Né? Em 2022 ele voltou a vencer os 2 turnos. E era uma época que estava bem alta essas discussões políticas, né? A gente até ficou receoso em tocar, né, de tempos tão sombrios, mas que teve essa parte de Cabo Otávio e que teve a emoção de ter uma afirmação daquela homenagem que a gente pôde fazer. A gente teve o livro assinado, a gente conseguiu presentear. A gente tocou a música, né? Tocou a música. Ao vivo se lá para apresentou. o pessoal que estava participando da celebração e para ela, né? Zé Augusto Maia, né? A melodia, e eu tive a felicidade de ter essa liberação de fazer essa letra em cima da música dele. Vamos de As Margens do Capibaribe? É engraçado porque As Margens do Capibaribe, a música não cita essa frase, né? As Margens do Capibaribe. A frase é citada em Cabo Otávio Aragão. E que tem um espelho, tem As Margens do Capibaribe e As Margens do Ipiranga. Vamos lá, As Margens do Capibaribe. Agreste agrário da Rua dos Currais, Toyota ligado, acho que agora vai. Cada modelo tem um preço, mas pra você eu faço menos. Florescer nesse teu chão, a luta, o olhar de quem nasceu e aqui jaz. A sombra da cruz, vi florescer nesse teu chão, a luta, o olhar de quem chegou e aqui.
Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos parceiros, a Toque Secreto Lingerie, do meu querido amigo Pedro Barbosa e toda a sua família que tem apoiado esse projeto aqui. Quero agradecer bastante aí. Também a Davi Fashion Distribuidora, do meu querido amigo Daniel Lopes. Rafa Burger, que tem mandado aqui pra gente seus hambúrgueres artesanais maravilhosos e com preço justo. Peçam lá no Quero Delivery, no iFood, que vocês tenho certeza que vocês vão adorar. Agradecer também a Vitor e Vitória, lá da Trivi, agência de marketing. E agradecer, esqueci alguém? Agradecer ao nosso IAE, o Instituto Albert Einstein, instituição da qual eu faço parte, e convido você a vir nos conhecer. Lá nós ofertamos vagas do ensino infantil até o ensino médio. Convido você a vir conhecer a nossa escola, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Beleza? Deixa eu só ver se eu não esqueci de ninguém aqui, mas acho que não. Só para a gente encerrar, eu queria saber de cada um de vocês. Começar aqui por Marcos. Qual o álbum favorito de Marcos Malta na discografia da Beto Morfina? Rua D, Box 4. E a música favorita, Marcos? Tem uma música favorita? Talvez uma que não esteja no Rua D, Box 4. Via Crucis. Acredito que seria a minha faixa favorita. Daniel, qual o álbum, qual a música favorita, Bicho, Daniel eu Galdês? esqueci de pensar sobre essa pergunta. É difícil ela. O álbum, eu acho que o meu... Eu gosto de dizer que é o meu... É o nosso Nevermind, né? No sentido de que é o segundo disco mais pesado, que foi o Em Coma. Então, eu acho que o Em Coma representa bem pra mim. E eu acho que a música preferida, eu acho que hoje, que eu acho assim... não é nem que é a mais produzida, a mais difícil, nem nada, mas Atormentado, eu acho que quando ela toca, ela é uma pancada. Uhum. A mixagem dela, enfim, eu acho que ela soa muito bem e é isso aí, Atormentado, eu posso... Everaldo, álbum e música favorita da Beto Morfina? Na minha opinião, eu acredito que ainda fico com Rua D, Box 4. E por mais que eu goste muito de Atormentado, demais mesmo, que o swing dela, a levada dela é muito gostosa de tocar, eu ainda fico com Miséria, pela participação que eu tive e também por eu achar ela mais pesada assim, principalmente na parte do final, onde tem aquele breakdown, que é a hora da galera balançar a cabeça. Vira um metal. Vira um metalzão e acredito que é o que mais me representa. Alex, sua faixa e o seu álbum favorito? Meu álbum favorito é o Rua D, Box 4. Eu acho que foi o álbum que a gente mais trabalhou junto e o álbum que a gente mais esteve junto mesmo, assim. Agora, a minha música favorita, eu vou mudar um pouquinho. A minha música favorita é uma balada, que é Esquecido Plutão. Que é uma música que a gente... Não vai. Porque Esquecido Plutão... Marmelada. Não é desses discos aqui, não? Vai estar no próximo álbum, né? Esquecido Plutão foi lançada como um single, né? Depois do Rua D. É uma música que eu já tenho há muitos anos, A gente tocou ela ao vivo uma vez lá no Batzena. Alex me mostrou como era a levada. Eu no carrãozinho consegui desenrolar e ficou basicamente intocável. Exatamente. Só transpus pra bateria. Eu lembro que era uma música que cada vez que a gente tentava lembrar dela ficava diferente. Era um Frankenstein, assim, toda vez ia um trecho diferente. Teve tentativa de parceria, né, com outras pessoas. E no final das contas o resultado final ficou muito, muito bem trabalhado. A questão da guitarra, a questão da canção pop, né, que a gente conseguiu trabalhar muito bem em Esquecido Plutão. Que vai fazer parte do próximo álbum, né, que é o 5º álbum, que está em produção, né, a gente já iniciou as gravações, e que vem aí nos próximos meses, anos. É o nosso Chinese Democracy. Nos próximos meses, anos. Mas já tem aí uma... Trocou de papa nesse ato aí. Exatamente, trocou de papa. Mas que tem Esquecido Plutão, né? Já aí disponível. Todos esses álbuns também já estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no YouTube. E eu vou pedir para que você de casa também comente
Deixa aí nos comentários qual o seu álbum e qual a sua música favorita da Beto Morfina. Deixa aí nos comentários pra gente que a gente vai estar dando uma olhadinha e vai ser curioso a gente saber também dos gostos de cada um. Ou até mesmo se você tem alguma história curiosa com a banda, desses shows que a gente citou, se você esteve em algum deles, é bem possível que se você for de Santa Cruz e ouvir rock, tem alguma história para contar sobre algum Capibaribe rock, deixa aí também que a gente vai respondendo conforme a gente possa. Muito bem, aproveitar para agradecer a Eduardo Brito na técnica e pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube do Sulancast TV. Se inscreve, deixa o like aí no vídeo, nos outros vídeos também, assiste lá os outros vídeos do Barato Total e dos outros programas também que estão disponíveis aqui no Sulancast TV. Deixa seu like, comenta, compartilha aí com seus amigos, beleza? E também segue a gente lá no Instagram, @Barato Total Podcast. Lá no Instagram a gente tem sempre postado cortes durante toda a semana desses episódios aqui e de outros também que já passaram. Você pode voltar lá e rever esses episódios que passaram, beleza? A gente vai caminhando aqui para o final agora. Só agradecer, né, a todo mundo que fez parte dessa história nesses 10 anos, né, que a gente fez aqui uma linha do tempo, a gente passou por todo esse tempo. Agradecer a todo mundo que contribuiu de alguma forma, que esteve ali no show, né, algumas pessoas que são muito importantes aqui na história da nossa banda, né. E dizer que vai ter show de 10 anos, né. Capibaribe em Rock, 2025, em novembro, Beto Morfina, confirmado, show de 10 anos, confirmado, show de 10 anos, será no sábado, né, ainda depois aí, Beto Skin, toda a galera lá do Capibaribe Rock vai estar disponibilizando também a data e toda a grade do evento que acontece em novembro, e a Beto Morfina estará lá fazendo esse show de 10 anos. Estamos animados, né, para esse show, já iniciamos os ensaios também, né? Estamos animados para isso, né? Com músicas de todo o nosso repertório, então a gente vai tentar pincelar um pouco de cada álbum. E vai ter também Esquecido Plutão. Sim. Que é o nosso mais recente single e que, junto com outras faixas, vão compor um álbum que brevemente a gente espera que esteja aí pronto para vocês. Muito bem, agradecer, Marcos. Obrigadão mais uma vez participando aqui. Já é co-apresentador aqui do Barato Total. Agradecer também a Daniel. Muito bom. E Everaldo Júnior. Com certeza. Estamos juntos e esses 10 anos aí que se transformam em 15, em 20, em 25, até onde der pra gente ir. Estaremos compondo, estaremos fazendo música e estaremos na ativa. Vejo vocês na próxima terça-feira. Espero vocês aqui no canal do Sulancast TV na próxima terça-feira, às 19 horas, com mais um convidado especial. Ah, não. Na verdade, na próxima terça-feira teremos um episódio especial com o tema que vocês vão ver aí. Novamente, Marcos Malta estará aqui comigo para a gente falar sobre música, falar sobre rock nacional. Beleza? Vamos encerrar com música? Esquecido Plutão. Senhoras choram ouvindo nossa história, uma tragicomédia romântica na tela do Centerplex, assistindo ao show da nossa vida, como estrelas que caem. Assistindo ao show da nossa vida, como estrelas que caem. Cemitério de lembranças, cemitério de lembranças, vagalumes que já não brilham, o anjo que cai.
miserável Don Quixote, esquecido Plutão, esquecido Plutão, esquecido Plutão. Vagalumes que já não brilham, o anjo que cai, o miserável Don Quixote, esquecido Plutão, esquecido Plutão, esquecido Plutão. Miserável Plutão, esquecido Plutão, miserável Plutão.